e vamos ter uma palavra bíblica sobre vejam os campos. Desse texto, né, que tem sido a nossa divisa, do Evangelho de João, do capítulo 4. E vamos ler esse versículo também que tem servido como base para a divisa da campanha de missões desse ano. Evangelho de João, capítulo 4, apenas o versículo 35. João 4, 35. Vejam os campos. Vamos ler então a palavra, eu lerei primeiro, depois vamos ler todos juntos, naquela versão que está aí na tela. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros. E outras versões mais clássicas, eles estão brancos para a colheita. Vamos ler juntos? Não, pode voltar o texto. Juntos. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Graças a Deus. Estão sim. Eu não sei se você teve a curiosidade que eu tive de saber que sementes são essas. Não é? Mas para que você não plante não sabendo, e aqui eu sei que foi a ilustração, não é? Para que possamos, nesse tema de plantar, e aliás, de colher. Perguntei ali a Felipe, pelo menos ele me disse 2, não é? O quiabo e o coentro, não é? Quiabo e coentro. Pronto, então tá certo? Se mora em condomínio é mais complicado, mas se mora em casa e tem terreno lá, vai plantar e colher coentro, tá certo? E quiabo aqui, tá bom? É a informação que temos, mas aqui sabemos o quanto significa cada semente dessa. Só uma, não é? Que gera uma planta e tem a ver diretamente com o tema da nossa campanha. Meus irmãos, nós entendemos que quando Jesus, e foi Jesus que falou esse texto que lemos, quando ele disse que ainda faltam 4 meses para a ceifa, era um provérbio que se falava, porque naturalmente, quando se plantava, o judeu plantava dentre tantas outras plantas de um modo geral, que eram ali recebidas no solo da Palestina, 4 meses era o tempo aproximado para plantio e colheita. Isso não significa que, naquele momento ali, quando ele estava em Sicar, em Samaria, faltavam ainda 4 meses para a colheita. Mas Jesus estava aqui pegando um provérbio, que se dizia, quando se plantava, daqui a 4 meses, não é? Daqui a 4 meses, que era o tempo aproximado. E percebemos que a colheita não pode ser realizada imediatamente após a semeadura. Isso é fato, isso é óbvio. Quando se planta, naturalmente há todo um processo de espera, e não apenas de espera, mas de cultivo. Porque, embora sejamos aqui da cidade, não é? Citadinos, mas as nossas origens, como já disse em outro momento, estão no campo. Os nossos pais, avós ou bisavós, eles estavam no campo antes de vir para cá. E, naturalmente, o semear, o cultivar e o colher fazem parte desse processo. Mas não se planta hoje e se colhe hoje. Não se planta hoje e não se colhe hoje. Cristo aqui lança a mão desse fato
para expressar uma verdade acerca da colheita espiritual. Ele agora deixa de lado aquele provérbio e ele usa propositadamente para dizer, olha, não faltam mais 4 meses não. A colheita é urgente. A colheita precisa ser feita logo. Ela é urgente. Precisa ser feita de forma apressada, não abrupta, mas no tempo agora, e o tempo é este. Os grãos, quando maduros, por isso que ele, nas versões mais antigas, estão brancos para a ceifa, não é? E eu fui querer saber o que é que significa isso, e atrás de quem comenta a Bíblia. Quem vai lá, os biblicistas, e nos dão recursos para que nós, pregadores, possamos entender o texto. Há quem diga que, quando Jesus ali estava, ele já tinha tido aquele encontro com a mulher samaritana, nos versículos anteriores os irmãos sabem. Os discípulos tinham ido comprar comida, porque eles estavam com fome, inclusive Jesus. Quando os discípulos voltam, admiram-se dele estar falando com aquela mulher. Aquele encontro marcou a vida daquela mulher e marcou a vida daquela cidade. Porque enquanto os discípulos vão comprar só a comida e voltam, eles não evangelizaram, eles não falaram de Cristo. Mas aquela mulher sai dali e ela vai fazer o que os discípulos não fizeram. E ela vai dizer para os seus que moravam ali com ela, naquela comunidade, dizer, venham ver se não é o Cristo. O que nós esperamos, que os samaritanos também tinham, a esperança no Messias. Ele se encontrou comigo. Venham, vamos ver se não é ele. E nós percebemos então, quando os discípulos voltam, eles dizem, mestre, come. Nós estamos com fome. Quem sabe alguns mais apressados já tinham comido do pão ali, ou do trigo, porque muitas vezes o hebreu comia o trigo puro, não é? Sem o processo de fazer o pão. Era natural, em alguns casos emergentes. E Jesus fala sobre comida, e ele diz, eu tenho uma comida maior e melhor. Interessante como a Bíblia se preocupa de comida. No tempo desse, alguém está dizendo, pastor, parece que as ilustrações do Senhor vai sempre tendente à comida, não é? É porque a Bíblia fala muito. Quando ela fala de ceia do Senhor, ela fala de comida, tá certo? Aqui é só o pão e o vinho, eles são memoriais. É porque a igreja primitiva exagerou também lá em Corinto, né? Estavam fazendo, e lá também faziam banquetes. Mas Jesus parte da comida para a colheita. Ele vai do alimento para a colheita. Ele diz, eu tenho uma comida melhor, que é fazer a vontade de Deus. E todo esse pano de fundo que nós estamos trazendo, de fato, irmãos, é que Jesus diz àqueles discípulos, olha, os campos já estão brancos para a ceifa. E ali, era costume da época, as pessoas se vestirem de branco, até porque algumas roupas, os irmãos vão te convir, eram feitas de pano, de saco, não é? Tinham tecidos mais finos, mas era costume. E há quem diga que aquelas pessoas saíam ali pelos campos, e quando ele olhou, tinha gente lá já colhendo, lá nos campos. Então não faltava 4 meses. Ele usa da ilustração e os discípulos veem. Mas há outros comentaristas, e aí eu pego mais esse caminho, não é? Porque essa questão da roupa, de estar branco, não caiu bem na minha mente. Entendo que quando havia o amadurecimento do trigo, dos frutos, havia uma mudança do cenário da plantação. E ela ficava mais clara, branquejava. Principalmente quem aqui já viu a plantação de algodão, que não era próprio dali daquela região. Como eles ficam brancos. Então, essa ideia de Jesus dizer também pode ser atribuída. E mais ainda, a versão que nós lemos na Nova Versão Internacional
diz que aquela plantação já estava madura, seus frutos estavam maduros. Então esse é o significado. E percebemos então alguns aspectos em relação à nossa tarefa de ver os campos, que já estão maduros para a colheita. E a primeira delas é que nós precisamos ver os campos com a visão de Cristo. Com a visão de Cristo Jesus. Pode passar o slide seguinte. Por quê? Porque ele disse, abram os olhos e vejam os campos. E percebemos que olhar para os campos é olhar para as pessoas. É olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. O texto que nós lemos na devocional do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, do capítulo 9, de 35 a 38, diz que Jesus saía pelos povoados, pelas vilas, pelas cidades também, e ele ia ensinando, pregando o Evangelho e curando. Era o tripé do ministério de Jesus. E nesse texto, no versículo 36, Mateus 9, diz que Jesus, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Nós precisamos ver os campos, ver as pessoas com a visão de Cristo Jesus. A visão que podemos chamar cristocêntrica. Como Jesus vê as pessoas, a igreja precisa também ver, porque nós somos discípulos de Cristo, seguidores do Cristo. E ver com compaixão é ver as necessidades de um modo geral das pessoas, mas mais precisamente as necessidades de cunho espiritual, sem deixar de lado as de cunho social. Porque não adianta muitas vezes termos uma visão do ser humano, ela solapada, onde há só uma carência do espiritual, e a igreja deve se empenhar, por isso que às vezes o próprio Estado não gosta. Eu já fiz a menção disso, mas alguns disseram, não pastor, é porque é preciso de fato se fazer com os critérios, mas percebemos que às vezes o Estado nem faz nas proximidades de alguma comunidade onde a igreja está. Eu vou dizer isso com argumento. Povoado de aldeia. Qual é a igreja evangélica que está lá? Do povoado da aldeia. A primeira igreja batista de Aracaju. A única igreja evangélica lá. E se você não for em aldeia, você precisa ir. Não vou nem pegar o aspecto de Manaim, porque temos um acampamento lá. Então, o atendimento e que fazemos através da Amiseb, é bom que Raquel esteja aqui, que é a nossa diretora do Amiseb, da ação social da igreja, né? A Amiseb, para quem os novos membros, é braço social da igreja, pessoa jurídica, que honra o nome de uma grande missionária, que aqui esteve em nosso meio, Leta de nascimento, da Letônia, mas com coração brasileiro, viveu aqui, chegou a poucos anos de idade, já nos deixou, a missionária Zênia Bisneck, mas que foi uma plantadora de igreja, desbravadora. Mas também, irmãos, que adianta. E eu vou expressarmos a expressão que, na realidade, remete a esse entendimento da necessidade de Cristo das pessoas. Que adianta um povo de barriga cheia e com o espírito vazio, o coração sem Cristo. Então é preciso, de fato, vermos o homem como um todo, a pessoa, o ser humano como um todo, de maneira, como se diz, holística, não é? E Cristo viu dessa forma. E a visão dele alcançou o ser humano no seu todo, principalmente nas necessidades espirituais daquelas pessoas. Por isso a ordem de Jesus dada a Pedro, lá em João 21, 15 a 17, quando Pedro, já assim, profundamente marcado pela negação do seu mestre, ele vai pescar e o entendimento é de que ele disse, quem sabe, pensava
lá dentro disse: eu não dou para ser discípulo de Cristo porque eu neguei 3 vezes, veementemente. Então eu sou pescador, deixa eu ir pescar. Quem sabe eu me enganei. E Jesus aparece ali naquele mar de Tiberíades. Jesus tem um encontro com seus discípulos, principalmente com Pedro. E depois de terem comido, ele pergunta a Pedro veementemente: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E perguntou por 3 vezes. E nós sabemos que nas 3 vezes, a última, Pedro se entristeceu, porque o mestre estava perguntando. É como se alguém perguntasse para mim algo, me questionasse por 3 vezes, e eu dizendo que era aquilo mesmo. E a expressão de Jesus nas 3 perguntas, com a resposta de Pedro, foi: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, porque Jesus via as multidões tendo compaixão delas como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Então precisamos, irmãos, ver os campos com a visão de Cristo, já viu? Precisamos ter essa visão de Cristo, e temos a visão de Cristo quando observamos os mandamentos de Jesus e cremos e amamos e seguimos o Cristo, para termos a visão de Cristo. Mas há um segundo aspecto em relação a esse ver os campos. É preciso ter paixão pelas almas. Vendo os campos, tendo paixão pelas almas. E eu sei que quando eu trago o termo paixão, não é? Na Bíblia, se você buscar paixão, sempre será no aspecto negativo. Ou seja, são paixões relacionadas à carne, ao uso do corpo de forma errada e que é pecado. Mas quero aproveitar o ímpeto da paixão, o ardor da paixão, a chama da paixão, porque alguém já disse que amor é muito diferente de paixão. A paixão, ela começa forte, mas ela termina pequena ou em nada. O amor muitas vezes pode começar pequeno, mas ele se fortalece. Mas a paixão nesse sentido, até como o escritor Oswald Smith, no livro Paixão pelas Almas, que quem sabe alguém leu aqui, onde esse livro, com esse tema do pastor Oswald Smith, mobilizou muita gente para buscar avivamento em sua vida. Nós entendemos que então esse ardor da paixão, essa chama da paixão, pergunta a alguém que está apaixonado, é porque não se vai brincar com paixão. Mas aqui é possível que alguém vivenciou isso. Quando se está apaixonado, às vezes até de olhos abertos, sem a pessoa estar presente, você está vendo, não é? Se fecha os olhos, vê. Às vezes temos até algo doentio, que é a paixão, que a todo custo quer estar perto do outro, daquela pessoa, mas nós sabemos que aqui a paixão, eu trago no sentido de ardor, da chama forte, que nasce em nosso coração e deve ocorrer pelas pessoas. Quando trazemos almas também é no sentido de pessoas, no modo geral. Não apenas, reitero, no sentido do espírito que carece de Cristo. Da alma que carece com Cristo. Até porque nos evangelhos há um episódio de um louco, chamado de louco, porque ele plantou, já tinha em abundância, mas ele disse: eu vou derrubar os meus celeiros, vou ampliar e vou plantar muito trigo. E de fato plantou e colheu, e depois da colheita ele disse: agora minha alma come, bebe, regala-te, porque eu não vou passar mais necessidade. Alma, você notou a expressão que ele usou? Agora estou dizendo a minha alma. Eu sei que pode ter o sentido de vida. Mas quem disse que alma se alimenta de trigo e de arroz, e de alimento
palpável, material. Alguém já disse que existe dentro do ser humano um vazio que só Deus pode preencher. Então a paixão pelas almas, irmãos, é algo indispensável para nós enquanto igreja, quando olhamos para os campos que estão maduros. É preciso o ardor, uma chama que queima, uma santa incomodação gerada em nosso coração. Por isso que John Knox, tão conhecido pelos reformados, na ânsia de ter o seu país para Cristo, ele diz: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro, ele clamando ao Senhor. Dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Ô Senhor, dá-nos Sergipe para Jesus, senão nós vamos morrer. Porque é carente da graça e do conhecimento de Cristo Jesus. Um povo bom, acolhedor, mas um povo preso em crendices, em tradições, e que precisa não apenas da compaixão quando olhamos para elas, para ele, para o povo, mas também dessa paixão, desse ardor, desse clamor. E John Stott, tão conhecido, que já nos deixou, ele disse que o perigo nas atividades do ministério, você tem servido no ministério? Você tem se debruçado no serviço de algum ministério no reino de Deus, na igreja local? Ele disse que o perigo nas atividades do ministério cristão e da evangelização está no desânimo. Ou seja, nós chegarmos a desanimar, a fazer um arrefecimento, uma diminuição dessa chama, desse ardor. Interessante que quando os discípulos estão caminhando com Cristo, depois de Jesus ressuscitado, ali no caminho de Emaús, em Lucas 24, e Jesus abre as Escrituras, quem que lembra lá, depois que Jesus se revela a eles, o que eles disseram? Não ardia em nosso coração como o mestre abria as Escrituras, mostrava as Escrituras, que era necessário que ele morresse, e que nós ficássemos em Jerusalém, não viéssemos para outro lugar, como nós viemos aqui para Emaús, não ardia em nosso coração. A paixão pelas almas, irmãos, deve arder, queimar em nosso coração. Uma chama, e é interessante que chama tem a ver também com o chamado, não etimologicamente, mas na expressão da escrita. Porque quem é chamado deve ter uma chama ardendo no seu coração. E quando eu digo chamado, não somos nós os pastores e missionários apenas, ou os líderes de ministérios. Todo cristão é chamado para colher, para plantar, para semear, para cultivar. Então, tendo paixão pelas almas, nós precisamos, além desse primeiro aspecto, que é tendo a visão de Cristo relacionada às pessoas. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, que é cumprindo o compromisso. Nós precisamos ver os campos cumprindo o compromisso. É impressionante como as profissões têm, e aqui nós recebemos cultos de formatura, de forma considerável, né? E percebemos o compromisso que aqueles profissionais fazem no dia da colação de grau com a profissão. E nós temos um compromisso com a nossa missão. Em Lucas 9,62, alguém chegou para o Cristo, né? E disse: mestre, deixa eu te seguir. Eu vou para onde o senhor está indo aí. Agora deixa primeiro sepultar, eu despedir dos familiares. O primeiro disse, foi chamado pelo Cristo. O próprio Cristo chamou ele e disse: não, deixa sepultar primeiro os meus pais. Ou seja, não vai agora. Porque o sepultar os pais era esperar que os pais morressem. E o judeu nessa época vivia, embora as condições de saúde, de tratamento médico na época não se tinha a tecnologia que se tem hoje,
Mas se vivia bem. Então, o sepultar o pai seria, aguarda aí que vem anos, eu depois vou sepultar, vou receber a herança, para depois seguir ao Senhor. Você está entendendo? Aí outro chegou de forma esbaforida, não é? Diante dele e disse, eu estou pronto para te seguir. Deixa eu te seguir. Mas deixa primeiro, não é, me despedir da família, dos familiares. Aí Jesus citou esse versículo 62 no capítulo 9 de Lucas. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás. Eu não sei se alguém aqui já pegou no arado e já arou a terra. Hoje tem a tecnologia muito avançada no campo, como eu preguei no dia 31 de dezembro aqui do ano passado, né? Até as sementes, elas são hoje trabalhadas tecnologicamente. Há todo um burilar de sementes para que as boas sementes, elas possam ir ao campo. Mas aqui, quem já pegou no arado, e eu estou dizendo isso apenas em tese, porque já plantei, agora o arado não peguei não. Mas ninguém olha para trás, porque senão imagina que desastre. A tragédia que será naquelas fileiras, nos sulcos que se abrem na terra. Então, é impossível alguém estar envolvido com a obra e dizendo, não, eu não tenho compromisso nenhum com isso aqui. Eu estou apenas investindo aqui o meu tempo de folga. É preciso fazer com compromisso. Uma lavoura madura, irmãos, não pode esperar para ser colhida. Uma lavoura que está madura, ninguém pode chegar e dizer, vamos colher o mês que vem, não é? Vamos colher daqui a 3 semanas. Se perde. Às vezes nós compramos frutas, legumes, e se não tivermos o cuidado de utilizá-los, eles se perdem, apodrecem. E é interessante que alguém mais entendido nessa área disse que um fruto podre, perto do que não está podre, ele acaba atingindo aquele outro, e o processo de degeneração daquele que estava sadio é muito mais rápido. Mas o fato é que uma lavoura madura precisa ser colhida na hora, no momento. Ou é colhida imediatamente, ou a colheita é perdida. Irmãos, não tem coisa mais triste do que ter uma colheita perdida. Digo isso com alguma propriedade, porque o sogro plantava. E Sônia, como nasceu, minha esposa, como nasceu no campo, né? De vez por outra a gente conversa algumas coisas sobre isso. Uma colheita perdida. É uma tragédia na vida de alguém. Não precisa ser um fazendeiro, um grande fazendeiro que plante muito. Como nós conhecemos quando estamos viajando e vemos plantações que às vezes os olhos não chegam até o limite dela. Mas principalmente aquele que está ali, que planta muitas vezes até para subsistência. É uma tragédia. A evangelização, irmãos, não é um programa da igreja, ou seja, no sentido de que a igreja vai programar, dizer, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos programar aqui, fazer um planejamento, e daqui a 10 anos nós vamos nos envolver com missões. Vamos fazer um calendário, vamos trabalhar sobre datas e vamos fazer melhor. Não há tempo mais para isso. Que precisamos planejar sim, para que possamos executar bem. Agora, não com a nossa mente programadora, como se nós já tivéssemos o poder de determinar que o tempo é lá mais para frente. É agora. É a urgência. Esse compromisso, irmãos, deve arder em nosso coração, em nosso peito. O da urgência da evangelização do nosso Estado, cumprindo o compromisso que temos, sem olhar para trás. Para que não possamos perder
o rumo dos sulcos na terra, que serão ali plantados, receberão uma semente e que se espera uma colheita. Mas nós vamos já do meio e para o final dessa palavra, na verdade do final dela, que nós precisamos ver os campos também vivendo a promessa. Vivendo uma promessa. E Deus deu promessa. Jesus Cristo deu uma promessa àqueles que semeiam. E essa promessa está muito clara, inclusive foi dita aqui na plataforma, nesse programa de encerramento, é Salmo 126, versículos 5 e 6. Diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes ou seus molhos. Ou seja, há uma promessa daquele que planta, na vida daquele que planta. E lembramos, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que tudo quanto o homem plantar, não é? Ele vai colher. E entendemos que muitas vezes, na tarefa missionária de evangelização, nós semeamos com lágrimas. Semeamos com lágrimas. Muitas vezes há um trabalhar tão profundo, um envolvimento tão grande de uma missionária, de um obreiro, de um evangelista, de um pastor em campos que às vezes tem pessoas que não querem ir, porque são campos tidos como difíceis. E ali, lágrimas são derramadas para que haja vidas entregues a Cristo. E aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, diz o Salmo que eles colherão. E quando o salmista coloca isso, é porque as pessoas voltavam mesmo cantando da colheita. Voltavam cantando da colheita. Com os feixes, com os molhos, a alegria de poder ter alimento, a alegria daquilo que se plantou ser colhido. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, reitera o versículo 6, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que cenário lindo, maravilhoso. Por isso que Jesus disse, a palavra aliás diz, não é? Que há alegria no céu quando há conversão. A igreja deve celebrar, não é? Com brados de vitória, quando vidas são alcançadas pela graça de Cristo. Considerações finais, irmãos, em relação a esse olhar para os campos, com a visão de Cristo, não é? Entendendo que nós precisamos ver as pessoas como carentes da graça dele, percebendo que existe uma promessa nesse último aspecto, é que a colheita é uma recompensa. A colheita é uma recompensa para aquele que planta. Mas não há ceifa onde não há semeadura. Se alguém deseja colher, precisa plantar e cultivar. Isso em outros aspectos da vida. Como seria diferente na obra de evangelização? Porque observemos, aquele que está prestes a fazer um concurso público, vamos dizer assim, deve estudar, deve se empenhar. Mesmo que você olhe a concorrência, como lá atrás, às vezes fazendo concurso, eu digo, meu Deus, para que eu vim ver essa concorrência aqui de 14 mil pessoas e tantas inscritas? E eu lembro que naquela prova que eu fiz em João Pessoa, há anos atrás, ainda como pastor de jovens aqui, não tendo a dimensão do que Deus queria comigo, e querendo bater asas, sair, não é? Porque já tinha servido no meu entendimento e cooperado com a igreja. Lembro que daquela prova ali, das 100 questões que tinham, eu fechei 91 delas, mas só que mais de 100 pessoas fechou totalmente.
e só tinham as vagas limitadas a muito, pouco mais de 20 e poucas vagas. Então, houve preparo, ou é preciso preparo. Semear, cultivar e colher são tarefas difíceis, não apenas no plano físico, mas também no plano espiritual. Porque enquanto estamos evangelizando, enquanto estamos falando e vivendo da graça de Cristo Jesus, nós estamos numa luta de caráter espiritual. Não é apenas um cansaço físico que se trava quando vamos a um avanço missionário, quando fazemos uma ação solidária. Há uma luta de caráter espiritual, travada, para que a semente não possa brotar naquele campo. E por último, os que semeiam, irmãos, talvez não vejam o resultado de seu trabalho. Mas os que colhem, eles veem e dão graças pelo esforço dos semeadores. Isso está acontecendo aqui conosco nesses 110 anos da PIBA. Porque em 19 de setembro de 1913, o grupo que se reuniu, não neste lugar, porque aqui estamos de 1920 para cá, aqui nas proximidades, mas o grupo que se reuniu para organizar a primeira igreja batista de Aracaju não era dessa quantidade, em hipótese alguma. Era um grupo pequeno. E que você descendo, você vai ver pastores ali, que eles tiveram um enfrentamento com a chamada religião oficial, que sabemos que no Brasil não tem, mas a dominante, travada, porque os crentes estavam aqui chegando em uma igreja batista. Não fomos os primeiros, a igreja presbiteriana chegou primeiro em Sergipe e aqui em Aracaju também. Mas não foi fácil. Uma colheita que os pioneiros não visualizaram, mas eles creram. Eles creram. Como aconteceu, como eu já disse, em Nossa Senhora das Dores, a perseguição à igreja batista lá, a ponto de ser queimada. E o trabalho ficar impedido de ser realizado por um tempo. E os crentes foram reunir nas malhadas, onde o gado dormia, até que alguém procurou fazer justiça. E levantou e disse: não, os crentes têm o direito de poderem cultuar no local deles. Então, meus irmãos, é possível que não vejamos o que nós estamos plantando hoje, se Jesus Cristo não voltar antes. É possível que não vejamos. Não temos o poder de visualizar a gente que está sendo alcançada com as nossas orações, com as ofertas, mas estão sendo trabalhadas pelos missionários nos campos pioneiros. E eu já disse e reitero, e eu estou usando pouco da ilustração, mas isso é verdade. Não se admire, naquele grande dia do Senhor, você vê gente que foi alcançado pela sua oração, pela sua oferta, pela sua vida, que você não conhece. Por quê? Porque foi ganha, foi plantado, outros colheram, mas você teve participação. Então, nós precisamos viver essa promessa, de que vamos voltar colhendo. Há uma colheita, e uma colheita que deve ser feita agora. Gostei das sementes, porque até onde entendo, nenhuma dessas aqui demora tanto. São dias ou semanas para você colher. Dias ou semanas. É o sentimento de urgência da pregação, da proclamação da palavra. Amém, meus irmãos? Seja edificada a igreja do Senhor e impulsionada, todos nós aqui, a cumprirmos o ID quando encerramos essa campanha de missões estaduais. Vamos ficar em pé e com oração e bênção. Estamos encerrando o culto dessa manhã, dizendo a você que
vá à sua segunda escola bíblica dominical, para quem não participa da primeira. E à noite, pela graça de Deus, estaremos aqui às 18 horas com o coral Idade Feliz e trazendo também palavra bíblica à igreja. Senhor Deus bendito, eis aqui a tua igreja, a igreja que o Senhor comprou com o seu sangue e que nos ordenou que fôssemos e cumprir o ID do Evangelho. Portanto, indo por todo o mundo. E nós, Senhor, que entendemos quando o Senhor deixou tão claro em Atos 1:8. Aqui está o nosso estado, nosso torrão. Nós queremos e chegamos ao mundo, mas aqui nós olhamos e não podemos, não devemos nos desleixar de tal forma de que o nosso estado não seja alcançado para Cristo. O nosso desejo, Senhor, é que o Senhor faça de cada um de nós aqui um missionário em potencial. E que a tua palavra chegue aos diversos campos do nosso estado. E possamos ter boa colheita. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, e a comunhão e o poder do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém.